Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar à imagem do futebol, voltando a um tempo normal aqui pela Bandeirantes até o meio-dia. Começamos às 11 horas, vamos até o meio-dia, todos os sábados aqui na tela da Bandeirantes, cada dia melhor que antes. E hoje vamos repercutir a derrota do Internacional para o Flamengo por 2-0 no Maracanã, a vitória do Grêmio contra o Figueirense, 1-0 na Arena, apertadinho, com chororô do Argel e tudo mais. E vamos também, obviamente, projetar os jogos da dupla Grenal no Brasileirão nesse final de semana. Ambos neste sábado, porque amanhã é dia de dever cívico, né? Segundo turno das eleições. Então, hoje o Grêmio joga em Curitiba contra o Coritiba e o Internacional joga contra o Bahia às 9 da noite no Gigante da Beira-Rio. Jogo do Grêmio às 6h30 da tarde lá no Couto Pereira. Conosco, Luiz Mário Papaléguas, ex-atacante do Grêmio. Isso aí, nem que o cara quisesse laçar, conseguia pegar, era um negócio impressionante. Clayton nem gostava de chegar junto também, né? Ex-volante do Internacional. E José Aldo Pinheiro, uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro, narrador da Rádio Bandeirantes AM 640, por vezes também 99.3 da Band News, mas sempre na parceria com 94.9 da nossa Ipanema. Hoje, aliás, tem de novo casamento triplo, né? A partir das 6 da tarde e só vamos parar lá quando começar o dia da eleição. Mas, por falar em eleição, eles foram eleitos muitas vezes por nós como os melhores em campo e tudo mais. Futebol da época de vocês, que nem é tão antiga, faz 2, 3 anos que pararam. Aliás, o Papaléguas ainda jogou ano passado e o Clayton ano retrasado. Mudou muito, mudou para melhor, mudou para pior, a estrutura dos clubes, as exigências. Gostaria que vocês falassem nessa primeira passagem aí. Luiz Mário, bom dia. Bom dia, é um prazer, né, fazendo parte aqui do programa, junto com o Cláudio também, que joguei muito contra e também admiro. Mais ganhou ou mais perdeu? Parelho. Mas uma pessoa que eu tenho carinho também, como não só como jogador, como pessoa. A relação ao futebol, acho que o futebol evoluiu em algumas partes e decaiu em outra. Mas acredito que também não mudou nada demais. Eu acho que aumentou muito o salário dos jogadores. Porque antigamente a gente fazia muito e ganhava pouco. Hoje você já ganhava bem? Você já ganhava bem naquele Grêmio de 2001 ou não? Não, eu cheguei também no Corinthians, fiquei quase 3 anos e era bem novo. Eu cheguei no Grêmio novo, então não tinha um grande salário. No Grêmio, eu tive um bom salário depois que eu fui campeão da Copa do Brasil. Em 2001, aí sim, fiz um bom contrato. Mas, referente a hoje, era um contrato normal para quem joga numa equipe grande. Um quarto do que se recebe hoje? Acredito sim. Por ser titular, era titular Mas já tinha passado com o Paulo Nunes dos 3 dígitos. Eu acho que, tipo assim, hoje é um jogador que está, o segundo ano no grande clube e ganha, que eu ganhava, quando eu ganhava no Grêmio, que era, naquela época, era um bom salário. Agora, ele vai contar durante o programa as histórias. O Luiz Mário é um bom exemplo. Ele se considerava um administrador mais ou menos e tal, e entregou tudo para os pais. Os pais é que administram. Daqui a pouco vamos falar com o Luiz Mário também de uma encrenca. Eu quero saber se ele já resolveu essa encrenca com o Grêmio. Passe, dinheiro, era uma confusão. Mas dentro de campo resolvia. Clayton, tudo bem, Clayton? Tudo bem, bom Vai dia. chorar também igual o Luiz Mário? Enquanto eles choram, eu vendo o lenço, porque eles, sabe como é? Não, eu acho que a pergunta, né? Acho que tem uma grande mudança, acho que, como o Luiz Mário falou, salários hoje, porque o futebol hoje é mais vendável, né? O futebol, as empresas descobriram que o futebol é um retorno muito mais rápido. A gente não pode culpar os clubes, né? Porque no Grêmio, que tinha na época dele, tinha um Grêmio vencedor, um Grêmio com mais títulos. Eu passei uma época muito difícil no Internacional, onde o dinheiro era escasso mesmo. E hoje, em termos de estrutura, o Inter, né, eu tive a oportunidade de fazer um estágio com o Dunga ali. Você quer ser técnico, né? Quero ser técnico, quero ser treinador de futebol. A gente está, né, estudando e com calma, né, para chegar e ter uma carreira como a gente teve
como jogador. Então, acho que tem algumas mudanças e o Luiz Mário, como falou, acho que foi muito feliz. Hoje, um atacante do nível dele, que era no Grêmio, e com certeza nem se compara o que ele ganhava com o que ganha hoje. Hoje a gente vê aí, fala em 3 dígitos, né? Já tem jogadores ganhando 3 dígitos quase no quarto, né? Os atacantes do nível do Luiz Mário. Eu acho que já tem. Já chega. Já chega no quinto, eu acho, no quinto dígito. É isso que eu tô pensando. É que a gente está querendo ser modesto aqui, mas já dá 10 milhões. Né? Mas quarto exatamente, dígito. é isso que eu acho que é diferente. Como tu falou, os 3 dígitos hoje tem jogador, que vamos dizer assim, mediano, né? No futebol em Série A, ganhando 100 mil. Ganhando 100 mil. Agora, o Zé Altuiano, os dois jogariam nos atuais Grêmio Internacional? Eu estou vendo o Clayton, estou lembrando do Williams, ele é o Williams de hoje. Com mais qualidade. Não, Desculpa, o Williams eu também acho o Williams um baita jogador. O Williams é um baita jogador. O Clayton jogava mais que o Williams? Tecnicamente? É. Sim, tecnicamente. Tomava pau. Eu vou falar uma coisa. Assim, o Luiz Mário me conheceu um pouco depois, assim, vocês falam do começo do Inter, o Luiz Mário não estava aqui. Não, no começo do Inter, o Paulo Autuori acho que te estragou. Eu disse que tu era o novo Sidorf. E assim, o que eu digo do Williams, acho um grande jogador. Eu hoje, também acho um grande jogador. Hoje, em termos de roubar a bola, de marcação, acho que depende, ele tem um pouquinho mais que eu. Ele tem uma facilidade que ele é mais leve, uma velocidade, mas como o Luiz Mário falou, eu acho que o William peca um pouco no passe, no lançamento longo. Na parte técnica. Na parte técnica, eu acho que ele demonstra, né, que quer fazer o que não precisa por ter os jogadores do lado dele, Arangues, D'Alessandro, Alex, coisa que eu nunca tive no Internacional. Quer dizer, Nunca tive. O que ele se fresqueia dentro de campo, você não se fresqueava. Não, até às vezes tinha que me fresquear porque não tinha jogadores na minha frente da qualidade do D'Alessandro, da qualidade no Arangues, da qualidade no Alex. Não, porque você soltava bem. Exatamente. Soltava bem. Mas Agora, ele funcionava mais dentro do quadrado dele. O Williams é mais espaçoso por natureza. E que não poderia ser. É isso que o Clayton está dizendo. O Williams não precisa ser. Exato. Tem jogadores de alta qualidade Isso. que ele, em sendo, se superpõe e atrapalha os outros. Ele tem muita força, né? Muita Eu acho que ele tem velocidade. muita força. Então, por ter muita força, ele sobra, na real, em campo. O Williams sobra, você vê ele... Um baita jogador. Um baita jogador. Isso aí é indiscutível. Mas ele, por ter muita força e esse vigor físico, ele acaba sobrando. E às vezes acaba ele se atrapalhando em alguns momentos dentro do jogo, né? Exato. E nessa questão de, tipo, não, a gente não deve comparar ninguém ao Clayton, ao William, mas eu digo assim, a parte técnica do Clayton era muito mais apurada. O William também tem a parte técnica dele, porque senão não estava no Internacional. Acho que só marcar, ele não estaria no Internacional. E já está quase dois anos, se eu não me engano, 2 anos e meio. Ele tem a parte técnica, sim. Só que, como eu falei, o Clayton era muito mais técnico, muito mais inteligente que ele. O William está no primeiro ano, veio no começo do ano. É? Não. Não, O Williams já tem tá mais de ano passado. ano. Não passaram ano passado, acho. O ano Acho que passado? Chegou ano passado, eu O acho. REC? É, o ano passado. Ele tem mais de O ano ano, passado. né? Mas o William... Tanto é verdade que foi o ano passado que o Inter tinha também o Ayrton, né? Exato. Mas ele jogou no Flamengo... A ideia, inclusive, foi Fazer a dobradinha. fazer. Mas é isso Pensamento que eu ia mágico. falar. É isso. Pensamento mágico. Ele jogou no Flamengo com o Ayrton, jogou no Flamengo com o Renato Abreu, que eu joguei, que grandes jogadores, Sim. mas que não tem Não, qualidade do Arangues, a qualidade da Alessandro. Então, tipo assim, ele tem que entender que Ele hoje compensava os outros, agora não os precisa. companheiros dele não precisam. Se ele conseguir roubar e jogar, ele vai seleção brasileira aí. Porque eu acho que não tem hoje no Brasil um jogador que roube tanta bola que nem ele. Com a facilidade que ele tem. 2 de roubar anos bola. seguidos, o maior roubador de bola do Campeonato Brasileiro. Ele veio em janeiro de 2013 para o Internacional, me reforça o Super Salzano. Esse homem sabe todas as datas de cabeça, é uma coisa impressionante. Agora, você é bondoso, Clayton. Você disse que o Ayrton é um grande jogador, né? Não, o Ayrton decaiu, mas o Ayrton com o Williams Ah, no o Flamengo, lenhador. ele foi vendido para o Porto ou para o Benfica. Na época ele estava no auge. Mas era um lenhador. O Dunga gostou dele por causa disso. Vai me dar uma estabilidade e tal. Mas ele chegou no Inter, estava ali na segunda estágio, mal fisicamente, estava parado há muito tempo e atrapalhou, né? Se pegar um jogador... Mas e agora no Botafogo ele está mal o quê? Mal financeiramente, Aí né? não sei. Não, financeiramente, acho que não. Acho que hoje não tem Eu acho que mal financeiramente. no Botafogo ele deve estar mal financeiramente, porque eu tenho um grande amigo que está no Botafogo, que saiu há pouco tempo, que foi uma polêmica, que saiu ele, o Edilson. Pô, imagina você ficar 5 meses sem receber de carteira. Cara, 5 meses você fica pobre de novo, mesmo sendo jogador Mas o de alto Edilson disse nível. que eu falei com ele disse que já estava se Não, recolocando. é que ele está com um problema de pubis, né? Está se recuperando agora. Ele foi até, se eu não me engano, ontem.
estava tratando no Corinthians. E Eu o falei pior com que ele não agora há pode- pouco, da hora que a gente estava Se conversando ele está aí. com problema de públicos, ele não poderia ter sido dispensado do Botafogo. É, mas ele não tava- O pode. Botafogo dispensou, não dispensando, porque ele só vai pagar as verbas indenizatórias no ano que vem. Sim, porque não tem como, ele está pagando mensalmente. Não Então, tem. ele tirou falou do que o grupo, Botafogo não paga ninguém há 5 meses. Mais 7. Não, Sete. tipo, 5 meses da... Direito de imagem. Não da carteira, da direito de imagem. Da carteira... 3 sei lá, meses. 4, 3 Quando meses, vence é. o terceiro mês, eles pagam. pagar, O problema é que eles não querem sair agora, né, Rec? Porque está no final de uma competição, eles podem atrasar 10 meses de carteira que ninguém vai sair, sair. porque vai ficar sem Sem jogar. jogar. Então, mas eles estão ali treinando, Fica estão sem jogando. vitrine. Fica sem vitrine. Não, Então, e é muitos triste, não saem por causa disso. E assim, a situação triste é tipo o Jefferson, né? Goleiro de seleção brasileira, que está aí tomando pau de tudo que é time e o Botafogo dificilmente se mantém. É verdade. É isso. Isso é uma característica desse momento do futebol brasileiro, porque o Curitiba, na sexta-feira ontem, anunciava o pagamento pelo presidente dos 3 meses de salário atrasado. E veio até o mês passado. Agora tem outubro, Sabe que novembro e dezembro. Sabe como é que Grêmio Internacional fecham todos os anos? Com o dinheiro do noveleto, do Campeonato Gaúcho. do ano subsequente. Aí, sabe por que depois se despreza tanto o gauchão? Porque eles pegam na frente. O noveleto tinha que deixar para pagar Grêmio Internacional em abril. Daí não ia desprezar tanto o gauchão, porque daí aqueles 7 milhões, que vai ser o dinheirinho do ano que vem, seriam bem-vindos. E a situação do Botafogo, rapidinho, é muito difícil. Porque eu joguei no Botafogo há 6, 7 anos atrás, o Botafogo me deve muito dinheiro. E está na justiça, e eu não recebi R$1 ainda do Botafogo. Não tem mais o que penhorar. Imagina os outros jogadores que Sim, já que passaram tão- antes de mim, deve ter muitos outros jogadores antes de mim que Desde que ano? pô, eu estava no 2006, 2007. 2007 faz 6, 7 anos que eu joguei no Botafogo. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 meses, depois eu fui para a Suíça. Tá, em 6 meses não recebeu nada. Eu recebi 2 meses e meio. Sim, é aquela história do limite, né? Quando vence o terceiro, paga um pedaço. Mas é a bola de neve do Botafogo, porque o que está acontecendo agora é isso. Termina o jogo, a arrecadação já fica retida por ordem judicial Viu, e aí Zé? não sobra dinheiro para pagar o salário. É aquilo que eu tenho sido chato. Esse negócio chega no fim do ano, vamos fazer uma varredura, vamos mandar todo mundo embora. Isso é de gente irresponsável. Inclusive os cronistas que dizem isso. São tacanhos. O torcedor dizer isso, tudo bem, tem que mandar todo mundo embora. Agora, eu ouço os cronistas, eu fico apavorado. Nunca ouviram um jurista, nunca ouviram um auditor do tribunal, alguém do sindicato, nunca ouviram ou não querem ouvir. É um negócio muito assim de improviso, muito nas coxas. Não tem como mandar todo mundo embora. Como é que vai mandar todo mundo embora? O Botafogo manda todo mundo embora. Mandou 4 agora. E aí? Vai quebrando cada vez mais, quebra. Aí tem multa por atraso. Mas é mandar embora. Perde vínculo, perde, o jogador perde também, porque fica muito tempo esperando e tal. Imagina Mas, só é mandar embora sem pagar, né? Se chamar ô Osmar, você Sim, embora, vou estar aqui não, na assim, Rússia, né? dinheiro, Tipo, é isso que 5 eu meses, digo. te devo 5 Vamos meses, fazer vamos um pagar acordo. 2 meses e meio, Isso. 3 meses. Não é, te manda, Mas tchau. eles falam assim, ó, tchau, entra na justiça. Isso é uma falta de respeito E te incrível. trancam até a entrada no clube, né? Sim. Tem jogador que perde o crachá, perde não sei mais o quê, e proíbem a entrada. Que é outra coisa irregular. Por isso que eu acho que Inter e Grêmio estão muito à frente desses Não, times muito aí, à muito à frente. frente. O Internacional- A gente reclama tudo. Eu sempre falo isso, Nós, gaúchos, né, tanto profissionais como imprensa, torcedores, a gente cobra muito o Sul. Mas a gente, o Luiz Mário, eu que saímos, né? Eu joguei em Flamengo, Botafogo, grandes clubes. Quem é que ficou te devendo, Sonho Cláudio? de criança, Flamengo O ficou Atlético devendo. Paranaense também devia ser bom pra caramba. Atlético Paranaense, também, sacanagem. estrutura. O sul do país é brincadeira. Mas assim, Flamengo ficou te devendo? Ficou devendo, E Botafogo pagou ficou já? devendo. Não, ainda não. Mas eu quero Tá, e dizer... quanto tempo faz isso, Cleiton? Eu joguei no Flamengo em 2007. É mesmo ano 7 que anos. Vai para 8 anos. Mas aí quando o Luizão falou, quantos antes de mim? Se eu tenho 7, tem gente com 15. Com 15, 12, Com 20, sei lá quanto tempo. E ainda depois, quando não tiver mais recursos, quando o processo judicial estiver findo, mesmo em todas as... O governo federal Não, aí faz ele- um refis. Eu Aí não ele sei, senta e tem que negociar um parcelamento exato. com o clube, que é o que o Romário fez lá com Não, o mas Vasco, eu com o Flamengo, a gente fez um acordo, eu aceitei um acordo, parcelou, não pagou nem a primeira. Foi Ah, que mas nem aí tem Botafogo. multa, né? Mas e aí? Mas aí se eles vão lá e parcelam de novo. Parte desse dinheiro que eu tinha para receber do Botafogo, eu também foi que nem o Clayton falou. Eles também acertaram comigo valores. E a gente parcelou, eles não cumpriram a parcela. É isso. Então eles vão levando, vão empurrando com a barriga. Eu falei assim, e esse clube, e o Botafogo vai sobreviver de quê, meu Deus?
daqui uns anos. É isso que eu não entendo, eu não sei como sobrevive. Mas por isso que a gente tem que, a gente tem que valorizar o Inter e Grêmio. Valorizar. Não, com certeza. Olha, eu joguei A cobrança é grande, eu 3 sei. anos no Tipo, Grêmio. hoje está o Inter em quinto e o Grêmio em sexto, né? Isso. Hoje. E tu vê as outras equipes, o Inter e o Grêmio estão quanto tempo brigando em Libertadores. Tipo assim, a gente está sempre cobrando. Claro, a gente quer o mais, a gente quer o título. Mas Bem-vindo ao clube dos razoáveis. Não, eu penso assim, porque eu participei de grandes clubes. Claro, o pessoal resume assim a história. Nos pontos corridos, o Grêmio Internacional nunca vão ganhar, é um horror. O Grêmio foi 3 vezes vice-campeão brasileiro e o Inter 3 vezes vice-campeão brasileiro, sabe em quantos anos? Em 12 campeonatos, de 2013 a 2014. Sabe o que dá isso? Quase metade dos anos o Rio Grande do Sul foi vice-campeão. Claro que não serve vice-campeonato, ainda mais quando os cariocas já ganharam, os mineiros já ganharam, os paulistas já ganharam. Só nós não ganhamos nos pontos corridos. Nesse meio tempo já caíram também. E o Grêmio Internacional não caiu. O Grêmio caiu uma vez, em 2004. Mas depois se estabilizou e nem perto de rebaixamento ficou. Né? Mas, então, eu louvo a análise do Cléber, que é a análise que eu faço sempre. E é quem está analisando a partir de um conhecimento que tem por dentro do sistema. Jogou nos outros clubes, está comparando aquilo que aparentemente a gente não vê. Eu joguei no Flamengo, o Luiz Mário estava no Botafogo, a gente tinha uma amizade estreita. A minha situação do Cléber é muito parecida, porque eu também joguei 3 anos no Grêmio e o Grêmio nunca não me deve nada. De salários, não me deve nada. Teve um problema. Celeuma, qual foi? Vamos contar depois do intervalo a Celeuma, essa aí, porque o Luiz Mário adora o Grêmio adora o Luiz Mário, a torcida do Grêmio adora o Luiz Mário, mas teve uma pedra no meio do caminho. Mas era direitos econômicos, não tinha a ver com salário, né? E tem até uma bronquite aí com Cartola, mas nós vamos falar logo depois do intervalo comercial, vamos falar também da derrota do Inter, 2-0 para o Flamengo no Maracanã, e a vitória do Grêmio, 1-0 sobre o Figueirense na Arena, com as calças na mão, com um pênalti mandrake, mas valeu, né? O Grêmio encostou no Internacional e tá ali, se alguém vacilar, o Grêmio pode passar. Já voltamos.